Olá, estamos aqui em mais uma videoaula. Videoaula esta que vai falar de um assunto ainda ligado à estequiometria de reações. Depois deste vídeo, ainda tem reagente em excesso e reagente limitante, ok? É um assunto muito grande, não muito complexo, e o Enem cobra muito isto, ok? A nossa videoaula hoje vai cuidar de pureza dos reagentes. Pureza dos reagentes. O próprio nome está dizendo que reagentes têm que estarem puros para poderem reagir. Pureza dos reagentes. Reagentes o mais puro possível. Esta aula, para que você entenda ela bem, você precisa também ter assistido o vídeo sobre rendimento de reações. É muito parecido com rendimento de reações, ok? Então, quem não assistiu ainda rendimento, vá lá em rendimento depois que você vem para a pureza, ok? Olhando para cá, pessoal. Eu coloquei um exemplo aqui, um exemplo teórico para a gente iniciar nossa videoaula. Por exemplo, eu Mardônio. Suponha que eu peso 70 quilogramas. Eu tenho uma massa de 70 quilogramas. Nos meus 100%, eu tenho 80 de alguma coisa e 20 de alguma outra coisa nessa minha massa de 70. 80 com 20, 100%. Para eu calcular esses 80 de alguma coisa, ou esses 20 de alguma coisa, é só fazer um cálculo matemático simples. 80% é igual a 0,8. E eu multiplico esse 0,8 por 70, que é a massa que eu estou aqui observando. Que eu tenho na minha massa 56 quilos de alguma coisa, ok? Vamos aqui, 56 quilos. Repetindo, eu venho para perceber esses 80% em massa, 80%, 0,8 vezes esses 70, e eu tenho 56 quilogramas. Então, eu tenho nesses 70, 56 de alguma coisa, que é o meu 80%. Como eu coloquei também aqui grama, kg, ok? Vamos para esses outros 20, que poderia ser 10 de alguma outra coisa, 10 de outra. Esse 80 podia ser 50 e esses outros 20 podia ser 50, que faço os 100, ok? Eu tenho 20%, que é igual a 0,2 multiplicado por 70, e eu tenho o meu outro restante. Para dar 70, se aqui deu 56, aqui automaticamente restariam 14 quilos do Mardônio. Então, moçada, essa minha introdução é para dar o verdadeiro conceito de pureza. Eu posso querer só os 20% do Mardônio, que é o que me interessa, e eu tiraria esses 56. Mas eu posso também querer só os 80% do Mardônio. Então eu pegaria só 56% do Mardônio e deixaria os 14 para lá. O que não me interessar na reação, eu descarto, porque eu chamo isso de impureza. E o que me interessar na reação é o que eu vou trabalhar.
reagentes puros, eu chamo isso de pureza. Então, em uma reação química, o que é impuro, eu descarto, eu retiro. E o que é puro é o que me interessa na reação. Então, o que é pureza dos reagentes? São os reagentes, é o que vai me interessar na reação química. Vocês estão me entendendo? O que é, na verdade, pureza de reagente? É aquilo que realmente me interessa. É o percentual de pureza desses reagentes. Então, é mais ou menos dentro dessa ideia. Eu posso dizer que os 20% aqui, os 14 quilos do Mardoni, é o que me interessa. Então, os 56 aqui, eu descartaria. Mas também eu posso dizer que o que me interessa, que eu vou chamar de pureza, é esses 56, e o que não me interessa, que é os 14 quilos, eu chamaria de impureza. Depende muito do que você está trabalhando no laboratório. Quando a gente fala de impureza, não é só sujeira, não é só coisas que não prestam. É aquilo que você naquele momento não quer trabalhar. Depende muito da especialidade do laboratório. Depende muito da reação que o professor está fazendo. Então, botem na cabeça de vocês, impureza não é só o que não presta. É o que naquele momento eu não quero trabalhar e eu descarto para não dar problema na minha estequiometria, na qualidade e na quantidade da reação química que eu vou trabalhar. E a gente detectando o que não, na verdade, precisa trabalhar naquele momento, tira fora, que pode ser que ele volte, mas naquele momento não. E eu chamo isso de impureza. Suponha que aqui sejam gorduras que eu não gosto, tudo bem? Aí essa gordura naquele momento eu chamo de impureza e eu vou trabalhar só com a massa muscular do Mardoni, que é os 56. Mas eu posso voltar de novo a querer trabalhar essas gorduras. Então, é assim que tu tem que entender pureza de reagente. É aquilo que me interessa naquele momento. É o que vai fazer a reação química ter uma qualidade devida. Trabalha com ela e eu chamo isso de pureza. E o que não serve, eu descarto e chamo isso de impureza. Tudo bem? Como pureza de reagente, rendimento, a gente aprende na resolução de exercício. A gente vai fazer 4 exercícios aqui bem rápido e vocês vão sair desta aula show de bola em pureza, ok? Assim como vocês saíram em rendimento. Já já a gente volta. Vejamos aqui a nossa primeira resolução de um caso de estequiometria de pureza de reagentes, ok? Vamos ver como é fácil. Uma amostra de calcita contendo 80% de carbonato de cálcio sofre decomposição segundo a reação. Carbonato de cálcio, ó, se decompõe formando óxido de cálcio mais gás carbônico. Aí ele pergunta qual a massa de óxido de cálcio obtida a partir da queima de 800 gramas de calcita. Vocês estão percebendo que a relação aqui está sendo massa-massa, né? Mas uma outra observação que vocês têm que perceberem aqui, ó. Ele diz que a amostra de calcita, CaCO3, só possui 80% de pureza. 20% aí é de impureza, é o que a gente não quer naquele momento, ok? Então, 80%
E dentro desse 80%, com a massa de óxido de cálcio, então, a relação estequiométrica está dentro da calcita e está dentro do óxido de cálcio, tudo bem? Quando eu tiver 800 gramas dessa calcita, o que a gente tem que fazer primeiro, de acordo com a introdução? Calcular o que eu tenho de impureza, ok? E eu calculo a impureza e retiro essa impureza para fora. Trabalho só com a pureza desse reagente. Como é que a gente começa, pessoal? Muito fácil. Ó. Você tem quanto? Você tem 800 gramas. Você tem 800 gramas de calcita para ser trabalhado. 800, ó. Então, esses 800 aqui, ele é o nosso 100%. Assim como, o que a gente vai fazer agora? Assim como, ele diz que só trabalha 80% dessa pureza, ó. Não é isso? E quando eu tiver 80% dessa pureza, quanto é que eu tenho no meu X? Isto é, vamos fazer uma regra de 3 simples e direta. De novo, 800 gramas é o que o problema nos dá. E ele é o nosso todo da situação. Mas ele diz que esse todo da calcita só vão reagir 80%. Então, quanto de 800 aqui é puro? Vamos trabalhar só a massa pura, que a gente não sabe, ok? E dentro da regra de 3, vocês sabem que 100x é igual 100x 800 vezes 80. Tudo bem? Onde x no final aqui, pessoal, já vou colocar direto. X no final vai dar igual a, deixa eu ver aqui, x no final vai dar 640 gramas de calcita. O final aqui, ó, esse finalzinho aqui, 640 gramas de calcita. Isso é puro ou é o impuro? Isso aqui, moçada, é o que a gente tem de puro. Ó, isso aqui é o que a gente tem de puro. Isto é, de 800 gramas, quando eu tiro 80% de pureza e perde 20 de impureza, só vai reagir 640. Então, o que é a pureza do reagente é aquilo que me interessa, é o que reage. Tira para fora o que não presta e vamos trabalhar só com o 640. Isso é pureza de reagente. Primeiro, trabalha a estequiometria para descobrir o que é puro naquele momento. O que é puro naquele momento? X igual a 640 gramas de calcita. Mas não acabou ainda não. Vamos continuar a situação dentro da segunda ideia, pois parece muito com rendimento. E o que nós vamos fazer aqui é a estequiometria do processo. Primeiro descobre a pureza, depois vai para a estequiometria, que também é uma regra de 3, muito simples. Mas como a gente já aprendeu lá em rendimento, vamos para a reação. A reação, pessoal, ela é automaticamente balanceada, né? 3 oxigênio, um cálcio e um carbono. Ela está na relação massa-massa, como nós estamos vendo aqui, ó, 1 mol de quem? Dele está para 1 mol de quem? Do óxido de cálcio. Sempre é bom você escrever quando tiver um espaço. Eu sempre digo para vocês, como minha lousa é pequena, eu resumo. 1 mol de calcita, carbonato de cálcio, está para 1 mol de óxido de cálcio, que é aquela nossa cal virgem, né? Aquela cal de pintura. Então, como é que a gente faz? Aí depois vai na tabela periódica, quando o problema não der, mas sempre o problema está dando. Isso aqui é para que vocês
trabalhe bem essa coisa. Carbonato de cálcio, cálcio 40, mais carbono 12, mais 3 vezes 16, a massa molar da calcita, ela vai ser, pessoal, 100 gramas por mol de calcita. 100 gramas por mol de calcita vai estar para quem? Cálcio 40 mais oxigênio 16. Isto vai ser 56 gramas por mol. Então, ó, 1 mol está para 1 mol. 100 gramas de calcita está para 56 gramas de óxido de cálcio. Assim como, qual a massa de óxido de cálcio dentro desta pureza, né? Qual a massa de óxido de cálcio? Se o óxido de cálcio está desse lado, o nosso Y fica aqui. Aí tu leva para baixo daqui, qual a massa de óxido de cálcio obtida a partir da queima de 800 gramas de calcita. Aí tu vem para cá e coloca o quê? A pureza que você encontrou. Quando eu tiver 640 gramas da situação, quanto é que eu vou ter, na verdade, de óxido de cálcio que foi o produzido nessa reação? Então, primeiro pega e encontra a pureza, depois você vai para aquela estequiometria na relação estequiométrica, né? 1 mol vai estar para 1 mol aqui, ó, onde 1 mol de calcita pesam 100 gramas por mol, que está para 56 gramas de 1 mol de óxido de cálcio, assim como pega a pureza e leva para cá. E encontra o Y no problema que a questão pede, com a massa do óxido de cálcio, né? Com a massa do óxido de cálcio. Então você tem aqui, ó, 100 Y é igual a 640 multiplicado por 56. Faça uma matemática mais simples que vocês imaginarem aí. Cortem os zeros, façam as coisas para ser bem mais rápido. Então, o nosso Y aqui, eu já vou ver quanto é. O nosso Y aqui, pessoal, é 358,40 gramas. 358,4 gramas. Então, gente, encontramos o valor final do que o problema pediu. Quanto é a massa de óxido de cálcio dentro deste processo com 80% apenas de pureza? 358,40 gramas. Repetindo, primeiro num processo desse, quando vem o percentual de pureza, você descobre qual é a pureza. Depois leva essa pureza para a estequiometria, na relação estequiométrica, de acordo com a pergunta, com a massa de óxido de cálcio obtida com uma pureza de 80%, que você já sabe que foi de 640. Os 20 foram perdidos, ok? Os 20 foram retirados desse 800 gramas. Fácil? Vamos para um segundo com essa mesma ideia, para que agora vocês fixem a ideia mesmo de pureza. Voltando aqui para a segunda questão, que vai ter a mesma ideia da primeira, isto é, eu estou dando o percentual de pureza na questão. Usando a mesma reação, qual será o volume na condição normal de temperatura e pressão de dióxido de carbono? Então aqui eu estou trabalhando dióxido de carbono formado partindo-se de 200 gramas de carbonato de cálcio. Então a relação estequiométrica está aqui em carbonato de cálcio, calcita, e dióxido de carbono, gás carbônico, ok? Tudo bem? E a pureza também está sendo dada, é 90% percentual. Isto é,
Os 200 gramas que estão aqui não vão reagir total, só vai reagir 90%. Como é que a gente faz? Tira um print do quadro para ver se vocês conseguem fazer a questão sozinhos. Voltando. Eu pego 200 gramas de calcita, não é isso? Carbonato de cálcio. 200 gramas está para quem? 200 gramas está para quem? 200 gramas é 100%. Não é isso? 100%. 200 gramas, 100%. Assim como, se 200 gramas são 100%, aí você vê aqui, ó, só reage em quanto? Só reage em 90%. Só reage em 90%. Desses 90%, quem é o nosso X? Isto é, qual a pureza realmente nesta reação química? Qual a pureza que nós temos aí de carbonato de cálcio? Nós vamos encontrar uma massa pura. E é de quanto? Aí você tem aqui, ó, 100x é igual a 90 vezes 200. Já vou direto dizer que esse x é igual a 180 gramas de calcita, isto é, de carbonato de cálcio. Então, lendo a questão, 90% de pureza em 200 gramas, só nos restam 180. Deu para perceber? Então, encontramos a pureza. Tira o que não serve e fica só 180. Isto é, nós perdemos aqui 10% de 200, que foram, na verdade, 20 gramas. Tudo bem até aqui? Continuando. Para descobrir agora a pergunta da questão. Aí você vem para a pergunta da questão. Qual será o volume do dióxido de carbono? Então, nós vamos ver aqui qual será o volume do dióxido de carbono dentro dessa pureza. Tudo bem? Dentro dessa pureza. Como é que a gente faz? Vamos aqui. Quanto é o nosso todo? O nosso todo é 200. E quanto é a nossa pureza? A nossa pureza é 180. Então, venham agora para a estequiometria, né? A estequiometria da reação. Aqui nós vimos que é um mol que está para um mol. Um mol vai estar para um mol. Um mol de carbonato de cálcio, um mol de gás carbono. Nós vimos no exercício passado que esse 1 mol equivale a 100 gramas por mol. E 1 mol de dióxido de carbono, 2 vezes 16 dá 32, mais 12 dá igual a 44 gramas por mol. Então, 1 mol desse, 100 gramas. 1 mol desse, 44 gramas. Não é isso? Tudo bem? Está para quem? Nós temos que levar esse 180 da pureza para cá. 180 gramas da pureza, que foi o que a gente realmente conseguiu, está para o nosso Y, para a gente encontrar. Pessoal, eu errei aqui como vício, eu errei esses 44 e coloquei massa. Na verdade, esses 44 não é massa. Vocês estão percebendo? Ele pede volume. Vamos consertar aqui.
ele pede a volume. Então, 100 gramas vai estar para 1 mol. E 1 mol de gás carbônico mais CNTP, tudo bem? Porque a relação aqui é massa, volume, não é isso? Aqui a relação é massa, e aqui é massa e aqui é volume. E o volume, nas condições normais de temperatura e pressão, a cada 1 mol, nós vamos ter 22,4 litros. Desculpa, estava passando pelo visto que a gente tem que trabalhar sempre massa, mas aqui não é massa volume. Então, 100 gramas dele está para 1 mol de gás carbônico, 1 mol de gás carbônico é 22,4 litros. Bacana? Agora, continuando. Leva a massa pura para cá, 180 gramas, e a gente tem agora quanto é o volume de gás carbônico nessa condição de pureza. O nosso Y é igual a 100x, é igual a 180 multiplicado por 2,4. Então, o nosso x aqui, eu vou olhar 40,32 gramas de CO2. Isto aqui é o nosso valor de gás carbônico com a pureza de 180 gramas, ok? Então, esse exercício segundo foi na mesma ideia do exercício primeiro. Isto é, eu te dou um percentual e você descobre a pureza e faz, no segundo momento, a estequiometria dentro desta pureza. Voltando aqui para a nossa terceira questão e mudando também a ideia da estequiometria dela, ok? Vejam aqui, o gás hilariante N2O, óxido de nitrogênio, pode ser obtido segundo essa reação, né? O sal nitrato de amônia se decompõe no gás hilariante, como vocês estão vendo aqui, formando 2 moléculas de água. A equação, vocês estão vendo que ela já está balanceada, né? Eu coloquei o 2 aqui, 4 hidrogênio, 4 hidrogênio. Vejam que ela está balanceada. Vocês já sabem balancear também. Vamos agora para o direcionamento da questão. Se de uma amostra de 6 gramas do sal, né? Se de uma amostra de 6 gramas, isto é, o meu todo, 6 gramas, eu obtenho 3 do gás. Qual será a pureza do sal? Ele agora te pergunta a pureza. Ele não dá a pureza. E você agora vai ter que descobrir a pureza. E quando você descobre essa pureza, você vai descobrir essa pureza em percentual, claro. Como é que a gente faz a resolução dessa questão? O contrário do primeiro e do segundo exemplo. O contrário, mas primeiro você descobre a pureza. Pureza de quem? A pureza dentro do processo que o problema te deu. Ele te deu 6 gramas, mas diz que só reagiram 3 gramas. Então, o que esse sal tem de puro? Vamos ver a massa da pureza desse sal. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Você vai perceber aqui, ó, que nós temos uma situação que se a gente vai fazer o contrário do primeiro, eu já digo para vocês que uma coisa que temos que ver aqui são as massas. São as massas nas relações estequiométricas, ok? Sabendo com quem que a gente vai trabalhar com essa mocinha aqui e com essa mocinha aqui, né? É o que o problema está nos dando. E o problema tem que dar para vocês, ou então vocês têm que irem lá na tabela periódica e verificar as massas molares.
Eu vou ver aqui quanto é que dá a massa molar desse sal. E eu vou dizer para vocês já quanto é que ele vale. Ele vale 80 gramas. Então, você vem para cá e coloca 80 gramas por mol deste sal. Contrário da primeira e da segunda, estão vendo? 80 gramas, que é o valor da massa molecular desse sal, está para, deixa eu ver quanto é que dá também o gás, está para 44 gramas desse sal. Ele também vai 44 gramas, isto é, 16 mais 2 vezes 14. 44 gramas desse sal. Então, descobrimos as relações e agora fizemos as massas moleculares. Descobrimos as massas moleculares. Está para quem, pessoal? Aí você vem para cá. Se de uma amostra de 6 eu obtive 3 do gás, olha, só obtive 3 gramas desse gás, qual será a pureza percentual do sal? Então, qual é a pureza deste sal que reagiram de 6, só reagiram 3 gramas? O que foi que reagiu? O que foi que reagiu desse sal? Então, já vou dizer para vocês direto, né, ó? 44x é igual a 3 que multiplica 80. Já vou dizer para vocês direto, para ganhar tempo, que o nosso x aqui, ele foi de 5,45 gramas do sal, de NH4NO3. Então, o sal nos deu uma pureza em massa. Vamos ver se vocês entendem. Ó. De 6 gramas, só reagiram 3 de dióxido de nitrogênio. Então, quanto é a pureza desse sal em massa? A pureza é de 5,45. Então, de 6 só tem puro dele, isso aqui. Só tem puro dele 5,45 gramas. O 100% é 6, mas não reagiu todo, só reagiu o que é puro. Então, quanto é a massa da pureza? 5,45. Ok? Descobrindo a pureza, vamos agora para a pergunta: qual será a pureza percentual do sal? Então, vamos agora descobrir quanto é que isso aqui nos dá em percentual. Aí você vem para cá e diz, ó, 6 gramas não foi o que ele nos deu, 6 gramas, ele disse que aqui é o nosso todo, ó, 100%. Não é isso? 100%. Mas reagiram 6 ou reagiram só 3? Só reagiram 3. E desses 3 que reagiram, deu uma pureza. Então, esses 6 nos deu uma pureza em massa de quanto? De 5,45 gramas. Então, não reagiu todos os 6, né? Então, se não reagiu, qual é o valor em percentual? O valor em percentual, já vou dizer para vocês direto, 6y é igual a 100 multiplicado por 5,45 e a gente vai descobrir que o valor percentual deste cara é 90%. Então, o valor de produção do gás hilariante foi apenas o valor percentual 90% de uma massa pura de 5,45. Então, vocês percebem um pouquinho diferente da primeira e da segunda. Quando ele não dá a pureza e ele pede para você encontrar, claro, primeiro encontra a pureza, mas aquela relação estequiométrica vem no primeiro momento, ok? Um mol dele
está para o mol dele, ó. O mol dele está para o mol dele. Aí você vem para... E quantos reagiram? E desse percentual que reagiu, quanto é de pureza do reagente? 5,45 nesse caso. Aí vai para o segundo momento, que é pegar o 100%, que é o que o problema te dá, dando a pureza e descobrindo o percentual de pureza. Então, o percentual de pureza aí foi de 90%, ok? O percentual de pureza desse sal é de 90%. Porque se fosse de 100%, daria quanto? 6. Mas caiu para 3, pois a pureza é só de 5,45. Tudo bem? Vamos para o nosso quarto e último problema. Voltando aqui para a nossa quarta e última questão sobre estequiometria de pureza de reagente, vejamos. Usando a mesma reação da terceira questão, o sal, nitrato de amônia, reage e forma o gás hilariano, dióxido de nitrogênio, e forma 2 moléculas de água, né? Vejam aqui, se uma amostra de 10 gramas de sal, então nós temos aqui, ó, 10 gramas de sal, produz 4,2 gramas de água, então nós temos aqui, ó, nós estamos dentro dessa substância e dentro dessa substância na relação estequiométrica. E a pergunta dele é, qual o percentual de pureza? De novo ele pergunta qual o percentual de pureza. Ele dá uma massa que reage e ele pergunta o percentual de pureza. Na primeira e na segunda nós demos o percentual de pureza para calcular a massa que reage. Tudo bem? Então vejamos aqui, como é que a gente faz? A gente vai agora ver no problema quem está reagindo com quem. Então, nós sabemos no 4, no exercício 3, que a massa desse sal vale 80 gramas por mol, não foi? 80 gramas por mol está para água. Só que vejo, é 2 moléculas de água. Se uma molécula de água pesa 18 gramas por mol, na tabela periódica a gente verifica que o hidrogênio é 1 e o oxigênio é 16, 2 é 2 vezes multiplicado por 18, e a gente sabe que isso vai dar 36 gramas por mol de água. 80 gramas por mol do sal. Assim como uma amostra de 10 gramas só reage em 4,2, né? Só reage em 4,2. Aí você vem para cá e coloca 4,2 gramas de água. Qual o percentual de pureza da amostra? Então, qual o percentual de pureza desse sal quando de 10 gramas reage só 4,2 de água, né? Só reage não, só formam 4,2 de água. Então, qual é o percentual de pureza dele que reagiu? Tudo bem? Então, a gente vai calcular aqui, ver que o nosso X aqui, eu vou ver quanto é que dá o nosso X aqui, é igual a 9,36 gramas de NH4NO3. Isso aqui, vocês sabem que é o que nós temos de pureza. Aqui é o nosso puro. Isso aqui é o que nós temos de pureza. Isto é, de 10 gramas do sal só reage 9,33. E são esses 9,33 que formam 4,2 moléculas de água, ok? Aí ele pergunta, qual o percentual de pureza na amostra? Qual o percentual de pureza da amostra? Já sabemos o que temos de pureza e massa. Agora, quanto é que vale isso em percentual? Aí fica também muito fácil. É só você ir para o todo, né? Você tem 10 gramas, que isso você sabe que é 100%.
Assim como vem para a pureza e coloca ela bem aqui, ó, 9,36 gramas do que é puro. Qual é o percentual de pureza da amostra? Y de percentual. Então, o nosso Y aqui é igual 10Y é igual a 100 que multiplica 9,33. E a gente vai encontrar aqui uma pureza de 93,3%. E a gente se encontra na próxima videoaula, ok?